Beleza, então bora lá. Então, toda a apresentação que eu vou fazer para vocês agora, ela parte de uma pergunta geradora, que é esta aqui. Como observar, melhor compreender o sistema social que nós buscamos transformar? Beleza? E para começar a responder essa pergunta, quer dizer, eu não vou responder essa pergunta, eu acho que ela é uma pergunta que tenha uma resposta correta, né? Mas para começar a nossa exploração aqui, eu vou começar a falar sobre um assunto que só de dizer o nome dele eu tenho medo que vocês vão ficar morrendo de sono, mas continuem comigo, por favor, eu vou tentar transformar a coisa em algo divertido. A gente vai falar um pouco de fenomenologia e epistemologia. Para quem não sabe, epistemologia é a ciência que estuda o conhecimento, aquilo que é possível conhecer, né? E a fenomenologia é o estudo dos fenômenos. Fenômeno vem do grego phenomenon, que é aquilo que aparece. Então, são dois estudos que dois campos de estudo que falam justamente sobre as limitações do conhecimento. E como a gente está falando aqui de observar um sistema social, eu quero começar trazendo uma abordagem crítica em que a gente já começa se questionando o que de fato é possível conhecer e o que é uma observação, o que é um julgamento, né? Eu vou falar rapidamente sobre esse assunto. Se vocês quiserem se aprofundar, vocês podem procurar no blog da Target. Tem um artigo chamado A Falácia dos Modelos, em que eu falo sobre isso de uma forma mais extensa, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem aqui é uma representação gráfica dos limites da nossa percepção, né? Então, a gente tem aqui um indivíduo. Esse indivíduo ele tem a sua percepção de mundo, a sua visão de mundo. E essa percepção ela é automaticamente enviesada pelos seus modelos mentais, né? Então, esse modelo mental ele funciona como uma lente. E esses vários modelos que a gente tem são as várias lentes que a gente utiliza no nosso dia a dia. E elas estão, inclusive, sobrepostas. E quando a gente olha para o mundo, na verdade, dentro dessa hipótese que eu estou trazendo para vocês aqui, a gente não está olhando para o mundo como ele é, mas a gente está representando o mundo de acordo com os nossos modelos. E tem um monte de coisa além dos limites da nossa percepção, além do que os nossos modelos nos permitem perceber, né? Que estão aqui como ruído no ambiente que está sendo observado. Ok? E aí, o que acontece? Quando a gente observa um fenômeno social, algum evento, né, alguma coisa que a gente consegue tornar palpável e observar de uma forma concreta, eu estou pegando aqui emprestado uma proposta de um filósofo bem conhecido, filósofo alemão, chamado Kant. E ele traz a crítica da razão e fala sobre as limitações do conhecimento, sobre aquilo que é possível conhecer. Ele vai fazer uma distinção muito interessante entre fenômeno, que é aquilo que aparece, né, e a coisa em si que está sendo observada. Então, eu estou aqui, por exemplo, agora com uma garrafa de água na minha mão e há uma relação entre eu e o indivíduo Ravi, que olha para essa garrafa e a luz reflete, bate nos meus olhos de volta e cria uma imagem de um material, né, mas o material em si, segundo essa proposta, ele não tem como ser percebido. Eu não sei o que é ser uma garrafa, eu não sei o que é a garrafa em si de verdade. Eu sei o que é aquilo que o meu modelo mental permite que eu processe e que eu acesse, de acordo também com as minhas categorias de entendimento. Então, a proposta básica do Kant, ele vai botar em questão a ideia do racionalismo, de que é possível a gente conhecer as coisas antes da gente ter uma experiência empírica, né? E ele também vai botar em questão uma visão de mundo essencialmente empírica, porque ele vai trazer também a possibilidade de que nós temos também como pré-conceber, como ter algumas ideias a priori da realidade antes da gente experimentá-las. Ok? Então, esse questionamento ele vai nos levar para um processo muito interessante, que é o seguinte: tudo aquilo que a gente observa no mundo externo, né, todos os objetos com os quais a gente tem contato, eles estão sujeitos ao espaço e tempo. E é dentro do espaço e tempo que a gente experimenta um mundo sensorial a partir dos nossos sentidos, e a nossa intuição, né, a nossa sensibilidade, ela também vai inferir acerca de coisas que ocupam um lugar no espaço e que estão sujeitos às leis do tempo. E aí, quando a gente observa esse objeto dentro do espaço-tempo, nós temos percepções acerca disso. A gente vai olhar para a unidade, se é uma coisa singular, se é uma coisa plural, a gente vai olhar para texturas, né? A gente vai olhar para conteúdo nas suas diversas formas. E aí, a posteriori, depois da gente ter uma experiência empírica, a gente vai começar a ter inferências sobre isso.
né? Então, para que eu estou trazendo isso tudo para vocês? Porque, basicamente, se a gente está falando de fazer intervenções em sistemas sociais com abordagem crítica, a gente tem que já partir do princípio de que nosso aparelho, nosso aparato perceptivo, ele é limitado. E eu não tenho como, por exemplo, diagnosticar um sistema social. Né? Lógico, o que eu estou falando aqui vai totalmente contra muitas práticas comuns no mercado, né, e no mundo do design organizacional. Há aí várias organizações que vendem diagnóstico para organizações, assessments, e por aí vai. E aqui, de fato, minha gente, eu estou botando tudo isso em causa, dizendo que a gente, ao interagir com sistemas sociais, a gente pode ir tão longe quanto a nossa percepção vai enquanto indivíduos. Não importa qual seja a robustez das nossas pesquisas quantitativas e qualitativas, a gente tem sempre ali um limite e os nossos próprios vieses. Então, ao invés de trabalhar com compromissos ontológicos, em que a gente diz que sabe exatamente como a realidade é e como a realidade funciona, a gente simplesmente traz hipóteses de como poderia ser e o que a gente pode estabelecer como critérios que nos ajudem a validar se aquela hipótese é real. Então, para ilustrar para vocês a questão do limite da nossa percepção, eu vou convidar vocês agora a olharem para essa figura na tela e eu vou pedir para vocês taparem o olho direito de vocês. Vocês vão tapar o olho direito e vão olhar para o sinal de mais com o seu olho esquerdo. E aí agora começa a aproximar o seu olho da tela ou tirar, ou dar zoom out e zoom in até o momento em que você vai ver que o pontinho ele some. Todo mundo conseguiu ver? Foi? Então, assim, isso é um exemplo muito óbvio de uma limitação física, biológica mesmo. Imagina as nossas limitações cognitivas. Então, essa abordagem que eu estou trazendo para vocês aqui, ela vem como, né, dentro dos pilares do que a gente chama de pensamento sistêmico. Pensamento sistêmico, ele não é uma coisa em si, ele não é um campo de estudo unificado, né? Existem muitas áreas de estudo relacionadas com isso que a gente chama de pensamento sistêmico. E eu gosto muito de uma visão de uma autora brasileira, grande autora, chamada Maria José Vasconcelos, em que ela faz uma diferenciação entre a ciência tradicional e o pensamento sistêmico. Ela traz basicamente o seguinte: a ciência tradicional, que é, né, a ciência newtoniana, cartesiana, mecanicista, ela parte de um pressuposto de que o mundo é simples, é estável e é possível a gente conhecer a realidade de uma forma objetiva. Isto é possível diagnosticar um sistema social, é possível eu olhar para os fenômenos e dizer exatamente o que eles são. Enquanto dentro de uma abordagem sistêmica, a gente assume que a realidade é complexa, a gente assume que a realidade é instável, e a gente assume que há uma intersubjetividade. Então, eu não tenho como conhecer fenômenos de uma forma objetiva, porque cada indivíduo tem a sua própria subjetividade, e existem diferentes percepções sobre o mesmo fenômeno. É aquela velha história de alguém estar vendo o número 6, o outro está vendo 9, porque estão do lado diferentes. Ou, com outro exercício para vocês poderem ver isso, vou pedir para vocês agora girarem o dedo de vocês no sentido... O meu está rodando no sentido anti-horário aqui. Vê aí qual o sentido que seu dedo está girando. Olha ele agora de baixo. Sua cabeça está em cima e você está vendo ele girando ainda. Ele está girando ainda no mesmo sentido, né? O meu está aqui no anti-horário. Agora olha o seu dedo girando no mesmo sentido, sem mexer nada, mas com a perspectiva de baixo. Você vai ver que ele mudou o sentido, olha lá. Todo mundo pegou? É isso aí, né? Então, isso é uma característica básica da realidade, da forma como a gente percebe as coisas. Existem sempre múltiplas perspectivas, né, sobre qualquer fenômeno, sobre qualquer sistema. Então, de novo, eu estou botando em causa aqui, como é que seria possível a gente diagnosticar alguma coisa, né, a partir disso? Então, minha gente, há também um mito dizendo por aí que quando você fala de uma abordagem reducionista, mecanicista, newtoniana, isso não é pensamento sistêmico. As pessoas elas costumam associar o pensamento sistêmico com aquilo que a gente chama de uma visão holística e tal, né? E eu quero também quebrar mais uma fábula aí para vocês, dizendo que o reducionismo mecanicista, newtoniano, cartesiano, ele também faz parte do pensamento sistêmico. Não é só uma visão complexa, né?
É como se fossem duas faces de uma mesma moeda. A gente não tem como ter uma perspectiva sistêmica se a gente não envolve esses dois paradigmas. Não é um exclui o outro, não é um ou o outro, são ambos. E, bom, aqui eu tenho um pequeno mapa para que vocês vejam como... Esse mapa está bem reduzido, tá? Depois, se vocês olharem lá nas referências lá da TN, vocês vão ver que a gente já postou lá o mapa completo, e o mesmo mapa completo ele ainda é incompleto, mas isso aqui são as várias ramificações das áreas de estudos relacionadas com o pensamento sistêmico. Caso vocês pensassem que o mundo do pensamento sistêmico é uma coisa só, uma única área de estudo, esqueça isso. Existem 1 milhão de áreas de estudo que estão relacionadas com o pensamento sistêmico, e às vezes algumas pessoas elas se especializam tanto em uma dessas áreas que elas nem sabem, nem reconhecem as outras como fazendo parte de um mesmo paradigma, de tão bagunçado e maluco que é, né? Então, assim, a gente está aqui hoje para falar sobre mapeamento de sistemas voltado para design organizacional. E quando a gente fala de mapeamento de sistemas, eu já vou entrar para vocês numa definição do que eu entendo por mapeamento de sistemas, o que eu quero trazer para vocês com isso, mas a gente está lidando com aqueles fenômenos que a gente pode perceber, e esses fenômenos que a gente pode perceber, eles geralmente estão ali numa camada que a gente chama de eventos, né? São as ações e os fenômenos observáveis no seu dia a dia, que você pode tornar palpável e interagir com eles. Então, a gente está falando aqui de artefatos específicos que existem em organizações, né, como, sei lá, o dia do happy hour, a roupa que as pessoas elas têm que vestir numa organização, a forma como as pessoas falam, né, o sotaque de uma determinada região, enfim, tudo aquilo que você consegue observar na forma de eventos, né, e fenômenos observáveis estão nessa primeira camada aqui. E este modelo, ele é um modelo utilizado muito, né, para trazer essa noção de que normalmente as pessoas elas param aqui, no campo de observação daquilo que está ali acontecendo na hora e aquilo que elas conseguem observar, e raramente elas começam a ver quais são os padrões que estão por trás daquilo, né? São aquelas ações recorrentes, os eventos recorrentes, fenômenos que acabam sempre se repetindo ali e acabam caracterizando padrões, né? E esses padrões, por suas vezes, eles são moldados pelas estruturas sociais que permitem que eles emerjam, né? E aí, dentro dessa perspectiva aqui, parece que tudo isso vem a partir de modelos mentais. Essa é uma narrativa bem conhecida, né? E, na verdade, eu quero tacar uma bomba nisso aqui para vocês, tá? Eu não concordo com esse modelo na forma como ele geralmente é apresentado, porque ele faz parecer que os modelos mentais eles estão na base de absolutamente tudo, e dá uma noção de meio que os modelos mentais eles são a causa raiz de todos os problemas. E se a gente mudar o mindset das pessoas, então está tudo resolvido. É meio isso que me traduz a partir desse modelinho aqui, né? Então eu explodi esse modelo e transformei ele numa coisa não linear, em que todos os elementos do modelo eles estão interligados e todos eles influenciam uns aos outros. E agora não tem como você dizer que alguma coisa é uma causa raiz ou está na base de alguma coisa, né? Todos esses elementos eles estão interagindo o tempo todo. Lógico que a gente também tem que lidar com modelos mentais. Eu não estou dizendo que a gente tem que fechar a cara e não olhar mais para isso. A gente está trabalhando com isso, todas essas camadas o tempo todo, né? Só que, especialmente dentro da abordagem da Target Deal, a gente geralmente evita fazer uma abordagem direta em relação a modelos mentais. A gente encontra muito mais resistência aí. Então, o caminho de menor resistência, que geralmente a gente tenta explorar mais, é trabalhar com estruturas. Porque se a gente consegue mexer na estrutura, a gente automaticamente influencia os padrões, automaticamente muda alguns eventos, e há ali vários feedbacks de reforço entre estruturas e modelos. Então, é meio que uma história de quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Eu posso tentar mexer ali nos modelos, mas a gente já percebeu que é bem difícil mexer no mindset da galera. É foda. Então, que tal a gente trazer algumas estruturas e essas estruturas talvez, quiçá, estimulem uma transformação dentro dos modelos, né? Claro que, se a gente está falando, por exemplo, de rodar autogestão, que é o foco aqui do nosso trabalho com design organizacional numa organização que é completamente top-down, em algum momento vai ter que rolar uma mudança paradigmática de modelos mentais. Senão eles não vão entrar na parada, né? Mas, se a gente só serve aqueles que já foram convertidos e que estão prontos para fazer essa mudança paradigmática, então aí a gente só está trabalhando com um grupo muito seleto de pessoas e de organizações. Então,
Isso é sabido, né? A gente deixa isso bem explícito, que a gente não está fechando a porta para trabalhar com nenhum tipo de organização, a gente topa quase tudo. Só que, claro, sempre esperando que em algum momento role algum tipo de transformação e mexendo nas estruturas. É ali que a gente faz as nossas intervenções, né? Bom, gente, dentro dessa ideia de modelos, daquilo que é possível a gente inferir a partir dos fenômenos que a gente observa no sistema social, há um outro modelinho que se chama escada da inferência, e ele foi proposto por um outro autor que é super conhecido no mundo sistêmico voltado para design organizacional, que é o Chris Argyris. Ele fala sobre esse modelo no livro Organizational Traps. Vale super a pena. E é o seguinte, essa escadinha da inferência está basicamente descrevendo de uma outra forma aquilo ali que eu mostrei para vocês com a distinção entre fenômeno e coisa em si. Só que o foco dele está aqui nas inferências que a gente faz a partir dos fenômenos que a gente observa no nosso dia a dia. Então, nós observamos dados, né, temos experiências, fenômenos observáveis, estamos ali interagindo com objetos e com eventos, ações e fenômenos que a gente consegue interagir no nosso dia a dia, e a gente começa a selecionar alguns dados automaticamente. A gente não consegue processar tudo. Há o famoso número mágico lá de Miller, que diz que a gente consegue processar entre 5 a 7 pedaços de informação por vez. Né? E, a partir dessa seleção, a gente começa a adicionar vários significados nesses dados que a gente começa a coletar. Né? E esses significados que a gente adiciona depende totalmente do nosso próprio simbolismo pessoal, a forma como a gente vai interpretar isso. E a partir desse momento, a gente já começa a fazer assumptions, suposições, a partir desses significados que a gente adiciona nos dados. Né? E aí, naturalmente, a partir do momento que eu faço suposições, eu tiro conclusões e eu começo a adotar crenças sobre como eu vejo o mundo. E aí, olha só que interessante. Quando a gente começa a adotar crenças sobre o que a gente vê no mundo, isso influencia diretamente os dados que a gente escolhe observar. Que vem, de novo, lá aquela imagem do modelo mental, né, a lupa e os limites da percepção, e por aí vai. O tempo todo, os nossos vieses cognitivos e culturais estão aí limitando a nossa percepção e fazendo com que a gente escolha o que a gente resolve observar. Então, qualquer inferência, qualquer hipótese que a gente estabelece para um sistema está incompleta. Né? E vocês vão ver que no processo de mapeamento, a gente tem que sempre trazer isso de uma forma muito presente se a gente quer olhar e tornar um mapa realmente útil. Se a gente quer realmente interagir com o sistema de uma forma crítica. Porque se eu acredito no que o mapa está mostrando, eu começo a esquecer que existem várias outras coisas que eu não estou levando em conta e que vão emergir no meio do caminho. E aí, ao invés de eu olhar para o que o sistema faz, eu entro naquela falácia de estabelecer um propósito para o sistema. Ahá! Agora conectando tudo, hein? Então, pegando essa ideia toda, eu quero mostrar para vocês um metamodelo que a gente desenvolveu na TargetTeal para interagir com sistemas e para mapeá-los. Então, esse aqui é basicamente o nosso metamodelo para mapeamento de sistemas. E a gente quis fazer um processo que ficasse realmente didático e não que funcionasse como um modelo a ser seguido à risca e de uma forma linear, muito pelo contrário, né? Mas como algo que pudesse oferecer um framework, né? Que pudesse oferecer um enquadramento para qualquer pessoa que quer interagir com sistemas sociais, mapeá-los e desenhar intervenções a partir de mapeamento. Então, a gente desenvolveu um sistema bem simples, que é baseado em 4 etapas. A etapa da observação, que a gente observa o sistema social, e a partir daí a gente começa a relacionar os elementos que estão sendo observados. A partir do momento que a gente relacionou esses elementos, a gente começa a mapear a coisa, de fato, materializar o mapa, né? E, quando a gente faz um primeiro esboço do mapa, a gente vai partilhar ele com o mundo. A gente recebe feedback e a gente observa de novo, relaciona de novo, mapeia de novo, partilha de novo, e fica nesse loop infinito até a gente chegar em algum momento, opa, beleza, é bom o suficiente por agora, seguro o suficiente para tentar, eu tenho o material que eu preciso para poder continuar. Né? E aí, vocês podem ver aqui que dentro desse modelinho, cada um desses quadrantes, eles são também feitos por 4 passos. Então, esse é um modelo fractal. Né? Eu tenho aqui, dentro desse primeiro quadrante da observação, a observação ela é o estímulo da minha intenção no mapeamento. Eu resolvo mapear porque eu estou observando. Esse é o meu estímulo. Eu observo os sistemas sociais. Né? Então, isso vai estabelecer o meu intento.
Só que não basta só observar se eu quero mapear alguma coisa. Eu vou ter que considerar várias possibilidades, considerar forças, agentes e estruturas. Vou ter que explorar conexões entre os elementos do sistema. Vou ter que elicitar quais são as tensões mais relevantes, recorrentes e representativas dentro do sistema. E eu vou ter que reconsiderar isso o tempo todo. Então, isso é o limiar. Esse é o threshold. Isso é o dragão que a gente tem que aprender a dançar com ele para a gente poder mapear um sistema. Porque vai ter um emaranhado de coisas e eu vou ter que conseguir ali, fazer alguma coisa de útil com aquilo. E aí sim, aí vem o momento em que eu começo a desenhar fluxos, eu começo a desenhar loops, eu começo a materializar redes, eu começo a identificar pontos de alavancagem, e eu começo a identificar estratégias, heurísticas, que eu posso utilizar para investigar esse sistema com uma atitude crítica. E aí sim, a partir do momento que eu fiz isso, eu sou minimamente satisfeito com o que foi colhido, eu já reavaliei essa informação várias vezes, eu posso começar a modelar as minhas intervenções e eu começo a contar uma história sobre o mapa. Porque a partir dessa história, o mapa ele só existe para a história. A gente quer contar uma história sobre ele. E aí, a partir dessa história que é contada, a gente colhe feedbacks e contrapontos, começa a refletir sobre isso, partilha, modela intervenções de novo, conta uma história, colhe feedback e fica aqui. Até a gente se dar minimamente satisfeito. E esse seria o processo que a gente está propondo para compreender sistemas complexos. Ele é um processo fractal, quebrado em 4 partes, sendo que cada uma dessas 4 partes ela também tem 4 subpartes, que funcionam também como um estímulo, um limiar, uma ação e um feedback do sistema observado. Não se preocupem, vocês não têm que entender esse metamodelo, ele não foi feito para ser compreendido, ele foi feito para ser vivido, experimentado. E depois eu posso mandar aí um link para vocês também, onde a gente tem um pequeno textozinho, tá? Sobre o metamodelo. Esse material é bem novo no mundo da TT. Bom, tá, e daí, né, galera? Por que eu estou falando tudo isso para vocês? O que tem a ver? O que eu quero dizer com tudo isso? O objetivo de todas essas informações que eu trouxe para vocês aqui até agora é estimular em vocês, enquanto transformadores sociais, uma abordagem crítica. Eu gostaria que as pessoas elas começassem a interagir com sistemas, tomando decisões com base em múltiplas perspectivas, que elas assumissem que há sempre uma intersubjetividade a ser considerada dentro de sistemas sociais, que elas percebessem que generalizações não definem questões individuais e vice-versa. Não é porque eu tenho um traço de um indivíduo que eu posso generalizar isso para o sistema como um todo. Não é porque eu tenho alguma coisa que eu consegui generalizar que isso vale para todos os indivíduos. Eu gostaria que as pessoas elas interagissem com sistemas sociais reconhecendo que as suas premissas podem estar equivocadas. Tão óbvio quanto isso. E também que dentro do processo de design organizacional, que a gente não desenvolvesse só hipóteses que tentem validar as nossas crenças e as nossas inferências, mas que a gente também desenvolva hipóteses que refutem as nossas ideias. E isso, claro, tudo isso contribuiria para que a gente desenvolvesse aí uma abordagem crítica que nos permite adaptar o nosso approach de acordo com cada contexto que a gente está envolvido, ao invés de ficar dando Ctrl+C, Ctrl+V por aí. Então, tudo isso para a gente entrar aqui na parte realmente de mapeamento de sistemas. Assim, nem tudo tem que ser mapeado. Quando a gente fala de mapeamento de sistemas, às vezes a gente fica super entusiasmado e a gente resolve mapear tudo e agora eu quero todo o universo num diagrama para eu poder explicar tudo para todo mundo e eu entendi. I cracked the system. Eu gosto de pensar que são basicamente 5 grandes situações que justificam para mim, pessoalmente, uma abordagem de mapeamento. A primeira é quando nós queremos obter uma compreensão mais profunda de algum contexto específico e a gente quer identificar quais são as lacunas dentro do nosso entendimento. Então, eu já tenho várias inferências e tal, e eu quero identificar lacunas. E se eu olhar para isso como um mapa que vai me mostrar uma relação entre vários elementos, mostrar como eles estão se relacionando sistemicamente, eu vou começar a ver as lacunas das minhas inferências ali. Quando a gente tenta identificar pontos de alavancagem para fazer escolhas sobre como intervir efetivamente no sistema, quando a gente quer reunir diversas partes interessadas para co-criar um entendimento compartilhado, fazer sense-making, os mapas eles são extremamente úteis para você pegar um bando de gente que não concorda nem como chama uma determinada coisa, nem como nomeia um determinado fenômeno, e a gente consegue fazer sentido
né, gerar um senso comum a partir de um mapa. Também, às vezes, a gente faz isso quando a gente quer mitigar os riscos de consequências não intencionais de alguma ação, de algum processo estratégico que a gente está fazendo e reduzir a probabilidade de a gente criar soluções superficiais que não estão realmente abordando os problemas fundamentais, os problemas reais que a gente tem ali naquele sistema, né? Um mapa de sistemas ele pode ajudar a gente a considerar os efeitos indesejáveis de uma determinada ação. A gente começa a olhar para múltiplas perspectivas ali. E a minha preferida, a minha situação preferida, onde eu gosto de mapear coisas, é quando eu desenho uma solução, mas ela está funcionando de maneiras inesperadas ou contraintuitivas e eu quero entender ela melhor. Tipo, esse negócio está funcionando, mas eu não sei por quê, não devia estar funcionando. Então, vamos tentar aí ver o que está acontecendo aqui. E, gente, assim, existem inúmeros tipos de mapeamento de sistema, tá? Os mais comuns estão listados aqui para vocês. A gente tem um tipo de mapeamento de sistema que a gente chama de Rich Pictures, tem um tipo de mapeamento de sistema que a gente chama de loops causais, tem aqui uns diagramas... aqui tem um slide para cada um. Rich Picture é basicamente um desenho em que a gente tenta não estabelecer relações de causalidade e a gente quer simplesmente tentar capturar todos os elementos que a gente está observando sem necessariamente fazer inferências de como eles causam um ao outro. Não tem uma relação causal, entende? A gente está querendo tirar uma fotografia do sistema. Quais são os elementos que estão no sistema e como eles se relacionam? Né? E geralmente é feito com desenhos assim super toscos. Depois eles vão sendo refinados e podem realmente virar um mapa que tem algum sentido para alguém além do mapeador. Né? O Rich Pictures ele é muito utilizado às vezes de uma forma individual, para nós, enquanto mapeadores e mapeadoras, ganharmos entendimento de alguma coisa que a gente está observando. Depois a gente tem os famosos diagramas causais, né, em que basicamente você tem elemento A e elemento B, e você quer entender como é que se é uma relação aditiva ou subtrativa entre um elemento e outro, e como é que qual é o tipo de relação que tem quando um impacta o outro. Então aí há uma noção de causalidade. A gente tem diagramas de influência, em que a gente quer simplesmente ver inputs e outputs a partir de elementos dentro de um sistema, e às vezes isso ajuda a gente a estabelecer alguns insights, né? A gente tem o famoso Stock and Flow, que é um tipo de mapeamento de sistema onde você tem variáveis que funcionam como fluxo de entrada, fluxo de saída e estoque. Então, você tem alguma quantidade de alguma coisa que vai aumentar e decrescer no decorrer do tempo, como livros numa biblioteca, e você tem os empréstimos do livro, que são fluxo de saída, e você tem devoluções na biblioteca, que são fluxo de entrada. Você também pode pensar no Stock and Flow, a metáfora mais utilizada, pense numa banheira. Quando você tem a água entrando na banheira, a água é o fluxo de entrada, a banheira é o estoque, né? E o ralo é o fluxo de saída. Então, você pode modelar todo tipo de sistema, seja um sistema social, seja um sistema digital, seja um sistema de produção industrial, você pode modelar ele utilizando esse tipo de técnica, um Stock and Flow. Há também uma abordagem de mapeamento de sistemas que a gente chama de análise de redes sociais. Em inglês, a gente chama isso de Social Network Analysis ou Organizational Network Analysis, quando a gente faz isso voltado especificamente para organizações. Tem um artigo especificamente sobre análise de redes para organizações no blog também. E, basicamente, trata-se de você olhar para pessoas como nodos dentro de um sistema e você começar a olhar qual é a força da relação entre essas pessoas, né? Quantas entradas e saídas uma pessoa tem em relação a uma outra, quem são os hubs de uma rede, quem é que está na periferia da rede e não está recebendo tanta informação, quem é que conecta diferentes hubs, e por aí vai. Okay? Depois, a gente tem o que a gente chama de mapeamento de sistemas sociais, que é muito menos conhecido do que todo o resto que eu falei para vocês aqui. O mapeamento de sistemas sociais é basicamente você pegar informações de habilidades, skills, interesses das pessoas e você conectar as pessoas baseados nisso. Então, você estimula a conexão das pessoas dentro de uma organização, de uma rede intencional, uma comunidade de prática, a partir das habilidades, dos conhecimentos que elas têm, dos interesses e etc, etc. O que mais você quiser capturar ali, né? Organizações de quais elas fazem parte, país, por aí vai. Esse tipo de mapa ele é muito menos conhecido. Vocês podem ver alguns exemplos desses mapas no artigo lá no blog da Target, que se chama Como Mapear Sistemas. Bom, às vezes,
para a gente fazer um processo, começar um processo de mapeamento, nós gostamos de utilizar alguns artefatos, como o Canvas do design organizacional. Esses artefatos, eles ajudam a gente a estabelecer perguntas geradoras que vão nortear, né, vão dar ajudar a gente a definir um escopo do que a gente quer mapear. Então, pode ser bastante útil. Não é uma regra, né? Na verdade, eu gosto de dizer que, quando a gente fala de pensamento sistêmico e design organizacional, não existem regras. E isso também não é uma regra. Então, em algum momento pode ter. E quando a gente quer mapear, especificamente dentro da abordagem da Target Deal, nós estamos atrás basicamente, do que a gente chama de tensões, eu já vou definir para vocês o que é isso, e de micronarrativas. A gente quer saber, basicamente, quais são as histórias que as pessoas estão contando sobre o sistema, e a gente quer ter o máximo de perspectivas possível sobre esse sistema. E aqui eu já estou começando a entrar para vocês no finalzinho da apresentação e já falar para vocês mesmo sobre qual é a nossa abordagem de mapeamento quando a gente vai desenhar intervenções para organizações, ok? Então, eu vou começar a falar para vocês agora sobre uma abordagem de mapeamento específica da Target Deal, é autoral, que a gente chama simplesmente de mapeamento de tensões. E quando a gente faz esse tipo de mapeamento, a gente parte do princípio de que não basta um consultor, uma consultora, ele chegar dentro de um sistema e começar a fazer as suas inferências a partir das vozes da sua cabeça. Ele tem que se basear nas vozes da cabeça das outras pessoas também, né? E isso é o que a gente chama de micronarrativas, porque essas micronarrativas são as pequenas histórias que as pessoas contam, né? E essas histórias que elas contam, elas vêm de formas muito diferentes, às vezes muito abstratas. Então, por exemplo, às vezes a gente pode chegar lá e perguntar para uma pessoa, olha, o que é centralizado na sua organização e o que é descentralizado? E aí a pessoa vai e diz, sei lá, estrutura hierárquica não é formal. Há maior proximidade entre os níveis, possibilitando maior abertura, né? Como tomamos decisões? A maior parte das decisões ainda está concentrada nas hierarquias mais altas. Como as reuniões são facilitadas e documentadas? Ocorrem reuniões de definições de requisitos que fluem de maneira muito lenta. Dificuldade de mediar a comunicação, alcançar consenso, otimizar tempo. Então, como vocês podem ver, isso são histórias que as pessoas contam. Mas olha essa última história aqui. Olha só como ela é muito mais detalhada. As mudanças acontecem de maneira muito lenta ou muito rápida? Conte uma história, né? Mudanças no end user. Na área de pré-vendas ITO, tivemos 3 mudanças com foco em processo versus foco nos últimos 2 anos. Primeiramente, um viés de vendas incondicionais, depois um voltado à contenção de clientes ativos e, por último, atualmente, um viés de controle e qualidade de tratativa das oportunidades. Todas as ações causaram rompimento do trabalho anteriormente desenvolvido, pouco se deu continuidade das ênfases anteriores, muito desperdício de árduo trabalho. Como vocês podem ver, essa micronarrativa aqui, ela é muito menos abstrata do que as outras, né? E o nosso trabalho enquanto mapeadores e mapeadoras, buscando as tensões estruturais ali que estão movimentando esse sistema, é tentar ajudar as pessoas a contar uma história que realmente ofereça para a gente algo de útil. Então, assim, aquelas outras respostas ali, elas não trouxeram nada palpável para a gente. É muito difícil a gente conseguir extrair alguma inferência, alguma hipótese minimamente embasada a partir disso. Então, nosso trabalho é estar ali sempre provocando histórias que realmente trazem detalhes. Então, a gente geralmente costuma pedir para as pessoas contarem um caos, né? E aí elas vão e falam alguma coisa super abstrata, e aí a gente vai lá cavucando, né, tentando ajudar elas a ganharem clareza do que elas estão dizendo e tornar aquilo mais palpável. Geralmente pedindo exemplos específicos e por aí vai, né? Então, isso nos leva diretamente para o conceito de tensões, né? E é isso que a gente quer capturar aqui dentro dessa abordagem de mapeamento, que é a nossa abordagem primária de mapeamento, né? Então, uma tensão, ela é basicamente a diferença entre aquilo que eu quero hoje e aquilo que eu tenho. Aquilo que eu tenho na minha realidade atual e aquilo que eu gostaria que ela fosse, né? Então, de uma outra forma, você poderia dizer que uma tensão, ela é a diferença entre uma realidade desejada e a realidade atual. E, basicamente, a gente está falando aqui de que a minha realidade desejada seria a realidade ideal e o que eu tenho hoje, a minha realidade atual, é a realidade real, né? E, assim, basicamente, o trabalho de mapeamento de sistemas, dentro dessa abordagem que a gente faz, começa com o mapeamento de tensões, porque é a partir daí que a gente vai identificar as micronarrativas para a gente poder estabelecer hipóteses e experimentos que vão ser, de fato, as nossas intervenções. O problema, como eu acabei de falar para vocês, é que quando a gente está falando com pessoas, elas falam em níveis de abstração muito diferentes, né? Então, nosso trabalho enquanto mapeadores e mapeadoras
é tentar reduzir o nível de abstração. Então, aqui eu tenho mais um exemplo para vocês, né? Uma clássica, né? Uma narrativa clássica que a gente ouve é: trabalhamos em silos. Legal, né? Beleza. Como é que isso acontece? Por quê? O que você observa que diz que você trabalha em silos, né? E se a gente olha isso de uma forma, né, tentando fazer um enunciado de uma tensão, talvez a tensão da pessoa seria: hoje nós trabalhamos em silos e eu gostaria que nós trabalhássemos de uma forma integrada. Uma tensão um pouquinho menos abstrata talvez seria: a área comercial está interessada apenas em vender, né? Minha realidade percebida. Qual é o futuro desejável? A área comercial está em constante conversa e negociação com as outras áreas para encontrar maneiras de atender nossos clientes. Um pouquinho menos abstrato, mas ainda bem abstrato, né? Depois a gente tem aqui ainda um nível de abstração abaixo. Os contratos fechados com os clientes pela área comercial possuem prazos impossíveis de serem realizados pela área de operação que já está sobrecarregada com a demanda atual. Uau! Já ficou bem melhor, hein? Estão vendo o que está acontecendo aqui, né? A gente começou com trabalhamos em silos e aqui agora a gente está aqui. Realidade desejada. Os contratos fechados com os clientes pela área comercial possuem prazos de entrega estimados por meio de uma avaliação cuidadosamente feita em conjunto com a área de operações, né? Agora, quando a gente chega lá e pergunta para essa pessoa: olha, conta um caos aí para a gente, fala uma história real que você viveu onde isso aconteceu, só para a gente ganhar um pouco mais de clareza, aí você vai ouvir algo assim: na semana passada, fui informado pelo João, em uma reunião, que o cliente está irritado com os atrasos e que vai pedir a rescisão e encerramento de todos os pedidos. Eu já tinha avisado que isso poderia acontecer 3 meses atrás. Uau! Agora sim a gente pegou a parada, né? E o que eu gostaria que acontecesse, né? Qual seria o caso ideal? Eu fui informado pelo João que o cliente está satisfeito com a entrega dentro do prazo acordado. Isso aconteceu, pois eu e o João conversamos antes da proposta ser fechada e decidimos em conjunto sobre qual seria o prazo. Você pode perceber que a pessoa aqui agora, descrevendo a tensão dela nesse nível de abstração, ela já quase desenhou um artefato falando da realidade desejada dela. Ela já quase sabe que ela já tem ali um experimento quase como para ser desenhado. Já está só pedindo: vai lá, me implementa, né? Então, assim, essa é a maior dificuldade, gente, do mapeamento. Não é utilizar os softwares, não é utilizar o Miro, não é fazer colunas com post-its e organizar a informação. É realmente você ajudar as pessoas a falarem do que elas estão sentindo, as tensões que elas estão percebendo, de uma forma minimamente clara, né? Que nos dê realmente algum material útil, que possibilite o desenvolvimento de algum tipo de intervenção baseado em hipóteses que são minimamente plausíveis. Ok? E aí, dentro desse processo, quando a gente está colhendo essas informações, a gente pode olhar para isso a partir de várias lentes, né? E a gente tem um modelinho que a gente gosta de utilizar bastante para fechar o escopo do nosso mapeamento, onde a gente utiliza algumas perguntas baseadas nessas categorias aqui. Então, às vezes, eu quero fazer perguntas para uma pessoa numa organização sobre, sei lá, como é que funciona o seu espaço físico, como é que vocês definem expectativas, quais são as atividades recorrentes que você geralmente se envolve, tem alguma coisa que você faz que você não gostaria mais de fazer, né? Ou, talvez aqui, uma pergunta que está aqui de exemplo, aqui embaixo, é: o quão é importante ter mais clareza sobre o que é esperado de você? Ou talvez você tem clareza do que é esperado de você? Você sente que, às vezes, você faz coisas que você diria que está fora do seu escopo? Isso são ótimas perguntas para você começar uma conversa com alguém que ela vai falar de tensões, né? Porque não adianta você chegar lá e falar para a pessoa: olha, me diz o que é que você tem hoje que você gostaria que fosse diferente. A maioria das pessoas, elas não vão conseguir responder muita coisa, elas vão falar uma ou duas coisas. Então, a gente tem que saber o que a gente está procurando, né? Então, é daí que vem as lentes do design organizacional. Então, a gente costuma desenhar perguntas que giram em torno dessas categorias aqui, né? Como é que estão rolando os seus vínculos, como é que se dão as interações, a distribuição de informação dentro da organização, né? E por aí vai. Então, todos esses modelinhos aqui, eles podem ser bastante úteis para ajudar a gente a extrair um pouquinho ali um sumo das nossas entrevistas com as pessoas quando a gente está fazendo um mapeamento de um sistema, né? Aqui estão alguns exemplos de tensões. Atire a primeira pedra quem não tiver nenhuma dessas tensões dentro do seu ambiente de trabalho. Isso aqui são micronarrativas muito comuns, coisas que a gente ouve todos os dias e que vocês provavelmente ouvem também no ambiente de trabalho de vocês, e talvez vocês falem isso aqui, algumas dessas coisas todos os dias. Então, assim, quando a gente está fazendo um mapeamento de tensões, a gente está ouvindo de forma muito atenta, porque a pessoa ela não vai avisar que o que ela está falando é uma tensão, né? Nós é que estamos lá, opa, ela trouxe uma tensão aí, isso aí foi, né?
Então, eu, pessoalmente, eu geralmente aviso para as pessoas que eu estou conversando com elas e eu vou estar escrevendo, vou estar tirando notas, pergunto para elas se elas se importam, né? E eu tento escrever as coisas que as pessoas falam, eu tento capturar quase tudo, exatamente com as palavras da pessoa. Eu já faço isso há muito tempo, então para mim começou a se tornar bastante natural, né? E aí depois eu pego as minhas notas e eu começo a grifar aquilo que eu identifico. Isso aqui é uma tensão. Aqui é uma tensão. Ela está falando de uma tensão aqui, né? E, claro, no momento a gente tem que ir lá e perceber, opa, ela trouxe uma tensão aqui agora, deixa eu pedir um caso, deixa eu pedir uma história mais específica, vamos reduzir o nível de abstração daqui, porque aqui tem coisa para a gente trabalhar, né? E aí, bom, quando a gente faz isso, depois que a gente vai lá, colhe as tensões e tal, a gente pode fazer um agrupamento dessas tensões em categorias e a gente pode depois que a gente agrupa essas informações em categorias, a gente pode construir um mapa. E esse aqui é um exemplo de um mapa de tensões. Tá? Foi feito numa organização X, foi no SAI. E aqui, esses pontinhos vermelhos, eles mostram as micronarrativas das pessoas. Então, olha lá, tensões. As prioridades mudam o tempo todo. Tenho medo de estar sempre incomodando, peço pouca ajuda porque não quero incomodar. Não existem domínios bem definidos e, às vezes, nós ficamos em umas discussões desestruturadas em que rola essa busca por consenso. Tenho a sensação de que nunca vou fazer as coisas direito porque eu vou estar sempre fazendo muitas coisas. Tenho que trocar de contexto operacional para estratégico o tempo todo. Tenho uma combinação de funções que não faz sentido para mim. Não há clareza do meu escopo de autoridade. E por aí vai, né? Então, todos esses pontinhos vermelhos, eles são as micronarrativas. E aí, o que eu fiz nesse mapeamento aqui? Eu peguei essas micronarrativas, coloquei como post-its no Miro, organizei elas em colunas, cada coluna virou uma categoria. E aí, vozes da minha cabeça deram um nome para a categoria, tá? Ou seja, isso não vale nada, né? É um nome que eu resolvi dar para a coisa, saiu tudo da minha cabeça, as minhas próprias inferências. Eu deixo isso sempre claro para os nossos clientes, né? E eu vou categorizando esse conjunto de narrativas que eu estou dizendo que, para mim, faz sentido estar dentro dessa mesma categoria. E aí, a partir disso, isso vai me dando já várias informações legais. Aqui, por exemplo, nesse mapa, o tamanho da bolinha aqui, dessa bolinha laranja com fundo teal, o tamanho diz a quantidade de tensões que estão ligadas com ela. Então, você pode ver aqui que escopo e prioridades tem muitas tensões relacionadas com isso. Sobrecarga também, né? Rituais e práticas também, esse seria o meu top 3. Né? Então, a gente já tem informações super legais. E não para aí, porque na hora que eu quero apresentar as minhas hipóteses de design organizacional para os meus clientes, eu quero que eles entendam que as coisas que eu estou propondo, as hipóteses que eu estou fazendo, elas estão diretamente ligadas com as tensões das pessoas. Né? Então, deixa eu abrir esse mapa aqui numa janela. Eu vou ter que parar de partilhar e abrir de novo. Para eu abrir numa janela anônima, ele funciona melhor para mostrar para vocês. Então, se eu passo o mouse aqui em cima agora, ele vai me mostrar as hipóteses. Esse pontinho aqui, teal, eles são as hipóteses do mapa. Olha lá, essa hipótese aqui está conectada com esse tema, né? E aí isso aqui são experimentos, ok? E eu posso ter um experimento ligado com mais de uma hipótese, posso ter uma hipótese ligada com mais de um experimento, uma hipótese ligada com mais de um tema, e vice-versa, né? Então, cada um dessas hipóteses, elas estão trazendo, né, alguma inferência da minha parte. Né? Aqui, por exemplo, estou dizendo, se aprendemos a estabelecer e evoluir acordos internamente, conseguiremos adaptar a estrutura para resolver tensões. Essa é uma hipótese bem clássica para quem trabalha com autogestão. Né? Hipótese 5. Se tivermos um ritual onde as pessoas têm voz e podem exercitar o protagonismo, então podemos reduzir as reuniões, a necessidade de consenso e dar mais transparência sobre o trabalho em andamento. Vamos ver aqui. Estava ligado com rituais e práticas. Rituais e práticas estava falando basicamente de incômodo com a discrepância entre as ações e os valores pregados, busca por consenso, reuniões excessivas e burocracia. Né? E estava também ligado com colaboração. Diga. Eu acho que não está mostrando a tela que você queria de hipóteses. Eu não sei se era essa. Oh, my. Peraí. Talvez 2 monitores, eu não sei. E agora? Mostrou o mapa aí? Tá, agora sim. Foi? Foi. Beleza. Foi? Então, é isso aqui. Eu também vou mandar esse mapa para vocês aí, vocês podem ter acesso a esse mapa. A gente teve permissão do cliente para funcionar como caso de estudo. Tá aí, ó. Podem dar uma olhada depois também. Deixa eu voltar a partilhar aqui. E aí, basicamente, né, a gente tem essas hipóteses, e essas hipóteses estão diretamente conectadas com temas, ou às vezes as hipóteses estão diretamente conectadas com tensões.
Nesse mapa aqui, a gente não tem um caso desse, mas às vezes você também tem uma única tensão que conecta dois temas. E eu gosto de chamar essas tensões de tensões ponte. Né? Elas são tensões que formam uma ponte entre temas diferentes, então elas geralmente são muito representativas. Okay? Então, assim, essa abordagem de mapeamento de sistema aqui, ela é diferente das abordagens que eu tinha mostrado para vocês ali antes, né? É uma abordagem bem soft, eu não estou tentando estabelecer relações de causalidade com isso, eu estou tentando conectar as minhas hipóteses de design organizacional com as dores que as pessoas estão manifestando dentro do sistema. Né? Então, ao invés de eu simplesmente ir lá e dar um Ctrl+C, Ctrl+V naquilo que eu sempre faço em qualquer organização, não, eu vou desenhar hipóteses que vão diretamente de encontro com os problemas daquelas pessoas, com as tensões daquelas pessoas. Óbvio que muitas dessas hipóteses eu já testei em vários outros lugares, mas eu estou encontrando uma forma aqui de trazê-las conectada com esse contexto, e eu provavelmente vou adaptá-la totalmente para esse contexto. Essa é a natureza do trabalho. E aí, gente, esse aqui, então, é o mapeamento de tensões. Eu estou cozinhando um artigo sobre isso também, só sobre esse tipo de mapa, para, inclusive, dar um passo a passo para quem tiver mais curiosidade depois de como fazer. Claro, né, galera? Vocês também podem vir fazer o Pesca com a gente tem uma turma aberta aí no final de outubro agora, e lá vocês vão poder experimentar com um caso real o processo de mapeamento de tensões, né? E agora eu quero mostrar para vocês um exemplo de um loop causal, que vai ser a última coisa que eu vou trazer, já estou estourando o tempo aqui para a gente poder ainda trazer algumas perguntinhas, mas eu quero mostrar para vocês aqui um exemplo clássico que eu acho que vocês vão se identificar bastante, e mostrar para vocês um outro recurso que a gente utiliza também com os nossos clientes para ajudá-los a perceber a complexidade dos problemas e perceber a natureza não linear dos padrões e dos antipadrões que a gente encontra nas organizações. Então, aqui é o seguinte, eu tenho um clássico de qualquer organização, acontece nas melhores famílias, que é o seguinte, a gente tem um evento que são aquelas clássicas reuniões que poderiam ser um e-mail. Familiar para vocês? Então, e aí, o objetivo desse mapeamento aqui era tentar clarificar para os nossos clientes como essas reuniões excessivas elas podem se tornar absolutamente tóxicas, né, para o nosso ambiente de trabalho. Então, se a gente pega aqui essa variável, reuniões que poderiam ser e-mail, quanto mais reuniões que poderiam ser e-mail a gente tem, maior o trabalho adicional que a gente tem. Né? Quanto maior o trabalho adicional que a gente tem, maior a frustração. Quanto maior o trabalho adicional que a gente tem, também maior a pressão para alcançar resultados e quanto mais trabalho adicional, menor a energia disponível do sistema como um todo, das pessoas como um todo dentro do sistema. Né? E quanto maior a pressão para alcançar resultados, menos clareza eu tenho do que tem que ser feito, de fato. E quanto menos energia eu tenho disponível, menos clareza também eu tenho do que deve ser feito. Se eu não tenho clareza do que deve ser feito, quanto menos clareza eu tiver, menor vai ser a transparência que a gente tem das coisas que estão acontecendo na organização. Que a gente vai só fazendo. Né? E quanto menos clareza eu tenho do que fazer, também maior a minha demanda pelas famosas reuniões de alinhamento. Né? E quanto menos transparência eu tenho também, maior a demanda por reuniões de alinhamento. Quanto maior a demanda por reuniões de alinhamento, mais reuniões que poderiam ser um e-mail. Claro, né? Agora fica tão óbvio quando a gente olha para aqui. E quanto maior a demanda por reuniões de alinhamento, maior a busca pelo consenso. Tem todo mundo que concordar para a gente poder seguir. Senão não dá. É aquele clássico... A galera está ali perguntando se vai pintar o fundo do documento de verde, e aí pergunta, alguém tem alguma objeção? Ai, Jesus, me dá agonia quando eu vejo isso acontecendo. E, bom, quanto mais busca pelo consenso a gente tem, mais lentidão a gente tem, mais frustração a gente tem, e maior desresponsabilização, porque aí ninguém tem que se responsabilizar por aquilo. Alguém tinha que fazer, ninguém fez, né? Aquela velha história. E quanto maior a desresponsabilização, mais reuniões poderiam ser e-mail. Né? E quanto maior a lentidão, maior a frustração. Quanto maior a frustração, menos projetos realizados. Opa, desculpa. Isso aqui veio com energia disponível, na verdade. Estou lendo errado o mapa. É isso, o mapa acabou. Então, gente, isso aqui é uma forma simples da gente demonstrar a não linearidade de problemas que, às vezes, as pessoas elas julgam como sendo super simplinhos e, na verdade, tem um monte de coisa por trás daquilo. Né? E a partir desse mapa aqui, a gente pode chegar e encontrar diferentes pontos em que a gente pode intervir. Né? Eu posso querer desenhar algum tipo de artefato, por exemplo, que vai lidar com a pressão para alcançar resultados.
né? Eu posso querer desenhar algum tipo de artefato que vai eliminar a busca pelo consenso ou reduzir bastante. Posso trazer tomada de decisão integrativa por consentimento, por exemplo, né? Então, mais uma vez, o mapinha ele nos ajuda a perceber onde é que a gente quer intervir, né? Então, tá aí um exemplo para vocês de loop causal. O que a gente mais utiliza dentro da nossa abordagem na Target View são os loops causais e o mapa de tensões. E agora, voltando aqui para a nossa apresentação e finalizar, correndo nos últimos 2 minutinhos para a gente ter 15 minutinhos aí de reflexão, eu quero só trazer algumas ressalvas para vocês finais. Deixa eu passar isso aqui, não vai dar hoje. Depois eu mando a apresentação para vocês, vocês podem pegar mais materiais. E, basicamente, o que eu quero trazer para vocês é o seguinte. É muito fácil, às vezes, a gente confundir o mapa com o território, né? Essa é uma frase do Korzybski, ilustre. Ela foi perpetuada pelo movimento da PNL e virou um jargão também muito utilizado no mundo do design organizacional e de mapeamento de sistemas, né? O mapa, ele é uma redução, é uma simplificação da realidade. E ele é útil justamente por causa disso. Quando a gente está mapeando alguma coisa, a gente está tentando simplificar a complexidade. E é por isso que o negócio é útil, por isso que ele funciona. Se não, vira lá aquele mapa do Afeganistão. Vocês já viram o mapa do Afeganistão? Vou botar aqui. É o clássico. Opa. Aqui. Olha isso. Ninguém entende nada, esse mapa não serve para nada. O general que estava trabalhando lá na guerra, ele falou, olha, galera, quando a gente entender esse bagulho aí, a gente ganhou a guerra. Então, o mapa ele é útil justamente porque ele simplifica a realidade, e se ele simplifica a realidade, óbvio que ele não é o território, óbvio que a gente está, né, reapresentando uma realidade de acordo com os nossos próprios vieses e a nossa própria percepção. O que nos leva diretamente para o clássico do René Magritte, o quadro conhecido como A Traição das Imagens, né? E que basicamente, né, gente, isso não é um cachimbo, isso aqui é uma reapresentação de um cachimbo. E isso que é um mapa, a gente está reapresentando a realidade. Então, com isso, eu quero fechar para vocês com uma clássica frase do Buckminster Fuller, né? Você não vai mudar as coisas lutando contra a realidade atual. Se a gente quiser mudar alguma coisa, a gente tem que construir um modelo novo que vai tornar aquele outro modelo atual completamente obsoleto. E a nossa abordagem, ela foca muito numa transformação estrutural, ao invés da gente buscar uma transformação de mindset, né? Uma transformação cognitiva, atitudinal. Aí. E com isso, minha gente, eu fecho essa apresentação e abro espaço para vocês trazerem perguntas, críticas, comentários, complementações, apreciações e o que vocês quiserem. Bom, se vocês quiserem abrir o microfone, podem abrir ou mandar aqui no chat perguntas. Eu queria fazer uma pergunta. Ô, Ravi, aquele que você mostrou, né, o loop de causalidade, que você falou que usa bastante também, você costuma usar muito nos clientes ele ou não, só de vez em quando, assim? Eu queria saber se é muito frequente. Por que eu tô fazendo essa pergunta? Porque eu já usei ele pouquíssimas vezes, teve um resultado muito positivo, só que foi para uma situação específica, sabe, meio que para conectar com o cliente, para ele ver que tem relação às coisas ali acontecendo, porque parece que, às vezes, eles não conseguem, mesmo você fazendo ali o mapeamento das tensões, às vezes eles não conseguem ver tanta conexão do experimento com as hipóteses. Sabe, então eu queria saber se você usa bastante ou não. Ok. Então, depende do tipo de cliente. No contexto de design organizacional, eu não costumo utilizar muito não, tá? E, na verdade, eu prefiro construir o mapa com o cliente no contexto de design organizacional. Isso, geralmente, é muito mais efetivo para mim. Tá? A gente pega um tema específico, tipo, sei lá, quero entender quais são as forças que estão contribuindo para que o nosso turnover seja tão alto. Né? E aí a gente começa a listar variáveis e ver como é que elas se conectam juntos e tal, para sair daquela ideia de que, vamos mexer no salário e tá tudo bem, né? Que é o clássico. Então, quando eu vejo que a gente está chegando nesse lado de soluções simplistas e vamos encontrar uma causa raiz e atacá-la,
Aí, opa, não, peraí, vamos dar uma explorada nisso, vamos ver aqui, né? Mas não é uma coisa super, super frequente, não, tá? Legal. Samir, pode ir? Levanta a mão aqui. Ô, Ravi, deixa eu tirar uma dúvida contigo. Você chega a usar o diagrama de stock e flow para entregar alguma coisa para o cliente também, ou é mais na hora de você levantar ali, a desenhar o sistema como um todo ali do que você está fazendo numa intervenção de empresa? Você chega a usar Não, ele cara, eu uso mostrar sim, para o viu? cliente? Na verdade, esse exemplo que eu dei para vocês agora do turnover, eu tenho até um mapa aqui que eu posso mandar para vocês também, tá? Que eu utilizei Stock and Flow para construir um mapa falando sobre quais são as forças que contribuem para o desligamento de pessoas, né? E como a gente pode trabalhar com a retenção de pessoas para a gente ter mais pessoas sêniores numa organização, né? Então, aqui eu estou tratando novos colaboradores, a quantidade de novos colaboradores como um estoque e a quantidade de colaboradores experientes como um estoque, né? Eu tenho aqui fluxo de entrada é o recrutamento, fluxo de saída é a experiência que eles vão ganhando, sendo que a experiência também funciona como fluxo de entrada dos colaboradores experientes e o fluxo de saída é o desgaste dele. Como você pode ver, eu não estou aqui fazendo porque geralmente quando a gente olha, talvez até seja por isso que você esteja perguntando, Samir, quando a gente vê a forma como tradicionalmente os diagramas de Stock and Flow eles são utilizados, geralmente é voltado para você desenhar sistemas operacionais, industriais, sistemas de entrega de produção, por aí vai, né? Inclusive sistemas analógicos e tal. E eu gosto de utilizar isso para brincar com essas questões aqui, né? Eu posso olhar, por exemplo, como um fluxo de entrada, como sendo recrutamento para um estoque de novos colaboradores. Espero que isso te dê alguma ideia aí. Vou te mandar aqui um link desse mapa também. Eu acho que você viu isso lá no Pesca, quando você fez. Vi sim, com certeza. Valeu, mano, obrigado. Valeu. Gabriela? Obrigada, Ravi, pela apresentação, pela energia, assim, é bem animador de escutar. Eu queria te ouvir um pouco, assim, da sua experiência da escuta das tensões, assim, me interessa um pouco essa experiência, assim, de escutar também, às vezes, o que está nas entrelinhas, às vezes a tensão, ela vem enunciada, né, de um jeito, mas o que está ali é uma emoção, uma discordância, enfim, queria escutar um pouco essa experiência da escuta das tensões, assim, porque imagino que não dê para mapear tensões num formulário só, que seja importante, não sei, enfim, também é uma pergunta, né? Então, Ótima pergunta. Tá, vamos começar com essa ideia de mapear tensões com um formulário. Dá para mapear? Dá. Agora, claro que a qualidade do conteúdo e o nível de abstração, ele provavelmente vai estar muito prejudicado, né? Mas, às vezes, olha, eu tenho uma organização de 2.000 pessoas e eu gostaria de saber mais ou menos o que está rolando aqui. Eu não vou ter como entrevistar 2.000 pessoas. Então, às vezes, a gente faz aí uma mistura de formulário com entrevistas. Então, a gente seleciona algumas pessoas específicas da organização, depende, né, os critérios eles vão variar muito, dependendo do contexto. Às vezes, a gente vai pegar uma mistura de pessoas, sei lá, que estão em cargos de liderança, e algumas pessoas que não estão, para a gente ter diferentes perspectivas. Mas é isso, eu não gosto de fazer formulário, mas às vezes tem que fazer, porque realmente é muitas pessoas, né? E depois, como é que é o processo em si? Eu gosto de pensar muito nesse lugar das entrevistas como uma conversa de bar descontraída, e eu gosto de levar as pessoas para esse lugar, né? Então, eu geralmente trato a coisa de uma forma bem informal, vai ser anônima, a pessoa não vai ser identificada em momento algum, e eu geralmente brinco mesmo com elas, falando, olha, você agora está num confessionário com o padre e você pode falar o que você quiser da sua organização para mim, e ninguém nunca vai saber que você falou isso. E às vezes as pessoas se sentem um pouco desconfortáveis com isso, às vezes elas adoram e se colocam a falar. Imediatamente. Eu não preciso nem perguntar nada, só tá, vai. E aí há também, né, muita diferença. Por exemplo, não vale muito a pena, às vezes, você entrevistar pessoas que não estão em tempo relativo na organização. A pessoa, se ela estiver lá 4 meses na organização, ela não sentiu dor nenhuma ainda, ela não tem nenhuma tensão, tá tudo lindo. Ela está curtindo a lua de mel dela com a organização, né? Tá maravilhoso trabalhar aqui, não vejo nada. E há algumas organizações específicas que são realmente muito legais, né? E às vezes deixam as pessoas meio inertes para possíveis transformações. Eu estou trabalhando com uma organização agora que ela é uma organização muito boa, assim, para um
o modelo hierárquico, eles estão fazendo um trabalho maravilhoso. Fiquei espantado até com eles. Eu até estava pensando, fico brincando com eles, olha, eu vou mandar meu currículo para vocês estão realmente bom demais. Mas, e aí, você vai falar com as pessoas, para mim, na minha percepção, eu vejo um monte de coisa que eles fazem que para mim é tipo, what? Isso não te incomoda? Tipo, eu fico quase querendo manipular a pessoa para que ela fale que ela está incomodada com aquilo. Mas não incomoda. Então é isso. Tem esse lugar, né? E há uma questão ética aí também, né? Porque eu confesso que às vezes, de fato, eu reconheço que às vezes eu de fato manipulo as pessoas para elas se colocarem incomodadas com as coisas que eu acho que elas deviam estar incomodadas, né? Eu me pego fazendo isso às vezes e não me orgulho disso, mas vou ser sincero com vocês. Acho que olha, gente, se vocês quiserem, eu posso ficar mais 10 minutinhos, tá? Eu acabaria em 5 minutos, mas eu tô de boa. Tô aqui tomando um vinhozinho, trocando ideia com vocês sobre o meu assunto preferido. Então, se quiserem trazer mais umas perguntinhas, estamos juntos. E aí, como é que estão de perguntas? Olha, pensando aqui, eu acho que o maior problema é quando a gente começa a fazer o trabalho, né? Aí surgem muitas perguntas. Pode chamar o Rabi junto para fazer o trabalho junto, de mapeamento. Posso mais uma que é bem, acho que é breve. Tô Claro. chegando nesse mundo, tá? Zero experiências em, assim, práticas de... Enfim, eu me interesso muito por isso, assim, de mapeamento de sistemas, para mim, eu sempre fui mais pelo lado do conhecimento, trabalho com sustentabilidade há bastante tempo e tal, e tenho me interessado por, qual que é essa organização que vai dar conta de lidar com essas questões todas. Mas minha pergunta é muito simples, assim, uma tensão, ela é uma tensão válida que vai entrar ali no mapeamento, mesmo que tenha vindo de uma pessoa só, ou tem, assim, um padrão de tensões que você está buscando ali? Porque eu vi que, enfim, ali imagino que mude alguma coisa, quantas tensões, ou quantas vezes aparece a mesma tensão, é um pouco essa pergunta, assim, você está em busca de tensões que se tornam um padrão, ou não, assim, uma tensão basta porque ela pode ser significativa o bastante para desdobramentos. Então, isso é super complicado, né? Não tem como dar uma resposta definitiva para isso. Geralmente é uma mistura de tudo isso, né? Às vezes eu olho para, sei lá, essa pessoa ela está trazendo uma tensão que ela talvez só essa pessoa tenha falado, mas o impacto do que ela está descrevendo e o nível de detalhamento que ela está dando para isso é absurdo, né? Então eu vou levar isso em consideração. E às vezes, eu ouvi quase a mesma coisa de 3 pessoas, então há uma representatividade grande aí nessa questão. Então, sim, eu vou incluir isso no mapa, né? Eu fico me coçando, às vezes, para pegar atenções que eu ouço de uma pessoa só, que eu acho que casariam perfeitamente com as hipóteses que eu quero trazer, o que é um grande risco, né, do processo de mapeamento, a gente querer ficar forçando as tensões das pessoas para encaixarem nas nossas hipóteses e não o contrário, né? Mas é isso, é uma mistura dos dois que você está trazendo aí. E, sinceramente, eu não estou satisfeito ainda com a forma como eu faço isso, tá? Eu acho que são muitos os vieses, né? E a forma como eu meio que tento viver com isso bem e conseguir dormir à noite é sendo transparente com os meus clientes, deixando claro para eles que, olha, isso são as minhas inferências, isso não vale nada, esse mapa não vale nada, a única validade dele é como instrumento didático para eu poder explicar como as minhas hipóteses se encaixam com o que está acontecendo no seu sistema, sendo que as hipóteses que eu estou fazendo e as tensões que eu colhi, elas só foram colhidas porque eu julguei isso importante também. Então, talvez, se fosse outra pessoa entrevistando, teria pego outras tensões que eu não fui capaz de observar, né? Então, é sempre no lugar de olhar para isso criticamente, de uma forma crítica, do tipo, o mapa não é o território, e isso são as minhas inferências, sendo que as inferências, os dados que eu escolho observar, vêm em função daquilo ali na minha visão de mundo, e de um lugar de que o mapa ele não é realmente importante. O mapa não é o produto final, nunca. Ele é só um instrumento de comunicação e de sense-making. Rafa? Havia 2 perguntas em uma, mas são 2 bem assertivas. A primeira é como garantir não, mas como despertar no cliente contratante o reforço de que o mapa não é o território,
ponto número 1, porque acontece muito a ideia de quando você faz uma investigação apreciativa ou um mapeamento, essa idealização em respeito ao relatório, em especial quando a gente reforça que, olha, o relatório que está sendo apresentado, o mapeamento, é uma fotografia, não é um diagnóstico determinante ou determinista da sua organização. Então, como lidar com esse reforço? E o segundo ponto, se você já teve essa experiência, como você lidou com ela, numa situação em que, num exercício de mapeamento, você precisou não apenas enfrentar as suas próprias hipóteses e heurísticas, mas também a do cliente. Numa situação onde eu vou descrever aqui rapidamente um exemplo, eu fiz um processo de mapeamento numa organização em que eles haviam tido uma situação pontual, localizada, de assédio moral. E, de repente, eles partiram da premissa de que todos os problemas da organização estavam relacionados com este episódio. Mas, à medida que nós fazíamos o mapeamento, percebemos que haviam tensões para muito além daquele episódio. Tanto que nós fizemos um recorte dos colaboradores, pegando, inclusive, pessoas que não haviam sido diretamente impactadas e nem estavam diretamente relacionadas com o assediador, de maneira a efetivamente identificar outras tensões que poderiam ocorrer ali. E foi muito interessante que o cliente tentava descartar qualquer outra tensão que não estivesse relacionada com aquele episódio. Então, como reforçar o aspecto de que o mapa não é o território e como lidar quando o cliente acha que já sabe qual é o problema. Perfeito, cara, muito bom. Isso é a história da minha vida. Olha, para a questão de sensibilizar o cliente em relação ao mapa não ser o território é a mais tricky de todas, né? Eu confesso que eu ainda não encontrei uma resposta eficaz para isso. Eu posso te dizer o que a gente tem feito, né? Mas vem de um lugar muito privilegiado e de um lugar que demorou muito também para a gente chegar aqui, né? A Target You, ela foi construindo toda a sua abordagem em cima de uma postura do tipo, a gente não quer necessariamente trabalhar com você, você tem que valer a pena. Né? Tipo, me convença. Me convence aí que vale a pena trabalhar com você, vai? Senão, não vou nem começar. Né? Então, assim, é por isso que eu tô falando que é um lugar muito privilegiado, né? Então, assim, geralmente, os nossos clientes, eles já estão levando uma porrada de tapa na cara com os nossos artigos, onde a gente está criticando todas as questões, e a gente geralmente exige que eles sejam, né, tenham um mínimo de informação sobre isso que a gente está fazendo, a gente vai alimentando eles com essas informações e tal. Às vezes a gente cria momentos dentro dos nossos workshops para trazer alguns aspectos mais críticos sobre isso. Valeu, Gabi. Então, eu sei, é uma resposta de merda, mas é o que eu consigo trazer para uma pergunta super complexa, né? E isso vem de um lugar de sensibilização, da nossa postura arrogante, do tipo, cara, se você não tiver a fim de trabalhar desse jeito, a gente não vai trabalhar com você. Se você quiser, é isso que tem. Né? E, claro, a gente está super privilegiado e pode fazer isso. Né? A gente pode se dar o luxo de negar um trabalho se o cliente não entender que a gente não está oferecendo para ele uma visão objetiva da realidade. A gente está oferecendo ali as nossas inferências cheias de vieses, e isso só tem a função de fazer sense-making. E se você não aceitar isso, melhor a gente não fazer o trabalho. Não venha depois me cobrar um assessment, um diagnóstico, alguma coisa assim, porque a gente avisou para você desde o início que não é isso, né? Então, basicamente, assim, resposta curta, a gente dá um tapa na cara. A gente costuma brincar, inclusive, que a galera é meio sadomasoquista quando vem procurar trabalho com a gente. Porque é tipo, cara, me convença de que você vale a pena. É literalmente isso. Então, tem essa questão aí. E depois, cara, trabalhar com as convicções que estão vindo a partir dos clientes, que é uma coisa muito recorrente, né? Tá aí presente todos os dias. Cada caso é um caso, né? Às vezes, eu gosto muito de utilizar uma abordagem quase que socrática, né? De realmente questionar as pessoas e ajudar elas a perceberem as suas próprias falácias sobre o que elas estão dizendo. Inclusive, se vocês quiserem aí uma referência sobre isso, tem um método bem legal chamado Street Epistemology, em que o cara ele faz um apanhado do método socrático para você ir entrevistando pessoas nas ruas e ajudando elas a perceberem suas próprias falácias, né, sobre teorias da conspiração e tal.
e é baseado na dialética socrática. Isso é um caminho, é um caminho que eu gosto bastante, eu acho legal. O outro caminho é justamente a gente, às vezes, brincar, jogar o jogo do cliente, do tipo, beleza, vamos assumir, então, que a sua hipótese ela faz sentido e vamos mapear isso partindo dessa premissa, tá? E aí a gente vai lá, faz um mapinha inicial e depois a gente começa a trazer, mas você não acha que isso aqui também se relaciona com isso? Então, e isso aqui? E agora que você está vendo esse emaranhado de coisas, como é que você pode dizer que isso aqui é a causa raiz? Né? Mas, de novo, uma resposta meio generalizada aí para algo que sempre vai variar, né? A gente pode ter, às vezes, pessoas com uma eloquência também muito grande, às vezes tem clientes que eles são super racionais e eles conseguem embasar muito bem e quase nos convencem, inclusive, que eles já sabem realmente o que está acontecendo. Mas é isso. Eu sei que as minhas respostas elas são meio slippery, mas é que eu tenho uma questão aqui ética e de responsabilidade de não dar uma resposta simples para algo tão complexo. Perdoe-me pela complexidade das perguntas. Só uma breve contribuição, Ravi, com relação às micronarrativas, que é sempre uma coisa fascinante. Às vezes eu acabo sendo envolvido em muitos projetos de transição de empresas que querem começar a trabalhar com gestão focada em competências. E eu desenvolvi um metamodelo para identificação de competências baseadas em micronarrativas. Então, tem os dois lados, né? A pessoa se identifica em uma competência, normalmente pré-descrita pela organização, a estrutura da organização, tem lá o perfil profissiográfico. Inclusive, acontece muito isso no processo de assessment, né? O cara quer ser gerente. Então, ele olha o perfil do gerente e começa a dizer, nossa, eu tenho isso daqui. Pode ter certeza, eu tenho isso daqui. E quando a gente entra no processo que a gente chama de ANAP, Análise Apreciativa de Potenciais, a gente pede que a pessoa aponte o potencial que ela diz ter, né? E reconhecemos, acolhemos essa crença dela, mas aí a gente pede que ela nos conte uma história. Não que ela nos explique o conceito da competência, mas que ela nos conte uma história. Às vezes ela até tenta dar microexemplos, aí a gente olha de volta e diz assim, não, a gente precisa que você conte uma história que evidencie efetivamente esta competência. E é interessante que às vezes a pessoa tem a oportunidade de, a partir da história, reconhecer que de fato aquela competência, tal como descrita, não é necessariamente um potencial explorado por ela, mas que ela ignora outros potenciais que ela já explora, que ela tem evidência, que é um ponto forte dela, aí fazendo citação ao Buchan e Clifton sobre aspectos de pontos fortes no perfil de profissionais. E é bem interessante como a história deflagra essa realidade para a própria pessoa, para quem mesmo está trazendo a narrativa. Pô, legal, cara, gostei bastante. Você tem alguma coisa escrita sobre isso para partilhar aí com a gente? Tenho, eu só tenho que atualizar com as últimas experimentações, mas posso me comprometer sim, encaminho o Katambi lá no nosso grupo do TN e disponibilizo para o pessoal. O metamodelo é bem simples, Normalmente eu faço a atividade em dupla, porque daí eu inspiro as pessoas, aí eu conto a história para o Ravi, e o Ravi me contribui comigo, identificando qual que é esse potencial que eu explorei na história que eu contei. E a partir do potencial, eu conto uma segunda história que confirme se esse é ou não um potencial explorado. Massa demais, cara. A gente tem um canal lá na TN chamado Pensamento Sistêmico, não sei se você está lá. Nesse eu acho que ainda não entrei. Seria legal dar uma movimentada lá. Legal, cara, tô interessado. Quem sabe a gente até não, se você tiver interesse, a gente até te convida para publicar um artigozinho aí no blog. É que o que acontece é que a maioria dos projetos que eu faço, eu acabo criando essas atividades provocativas para poder, enfim, porque eu acabo sendo ainda hoje mais demandado por ações de treinamento e desenvolvimento. Uhum. Aí entra aquela coisa que você comentou agora. Eu já estou nessa área, digamos, há um certo tempo, pelos meus pés de galinha dá para perceber. Então eu já estou naquela fase que quando o cliente me chama, eu digo assim, então, eu trabalho assim. E como se diz aqui na minha terra, em Santa Catarina, quer não quer diz, doido com os dois pés na cara. Então, assim, vai. É isso aí, exatamente. Boa. Bom, mas o pessoal gosta. Que massa, muito boas trocas. Eu vou dar os recadinhos finais aqui. E aí eu vou parar a gravação e depois, né, se vocês quiserem ficar mais uns minutinhos, mas só para a gente encerrar aqui o nosso meetup, nosso 22º meetup. Ravi, muito obrigada por compartilhar tanto.
Foi super ótimo ver ali, relembrar muita coisa, aprender de novo. Muitas, muitas coisas. E aí eu mandei ali no chat para vocês para avaliar o nosso meetup, que é bem importante. Também, se vocês quiserem mandar algum link para a próxima, de sugestões de temas para os próximos. Tem também o link da TN para entrar lá no nosso Slack, que tem uma galera, mais 750 pessoas, a gente troca bastante por lá. Lembrando que a gente tem uma reunião aberta de círculo, que é uma reunião estruturada, que acontece todas as terças, que vocês podem também entrar para assistir, ver como que funciona. A gente usa o O2 lá, que é a tecnologia social criada pela Target. E também tem um grupo novo que está rolando, que é a Práticas O2. Então, é um canal novo que foi criado lá, privado, para quem já fez o curso de O2, para quem já está com a mão na massa ali, para a gente trocar experiências. Acho que vai ter um encontro já semana que vem, para a gente falar de práticas daí de consultoria, né, para autogestão. E aí, muito obrigada. Se vocês puderem mandar no chat aqui como é que vocês estão saindo desse encontro. E fazendo o meu check-out, estou muito feliz. Fiquei um pouco ansiosa no começo, que não estava dando certo a gravação. Fiquei um pouco tensa, que a Kelly sempre está comigo, mas hoje o Silvio está aqui super dando uma força. Super, super feliz de ter terminado essa noite de quinta com um monte de conhecimento. E aí, Ravi, como é que você sai? Tá indo bem, gente, tá indo bem. É o meu tema preferido, mapeamento de sistemas. Foi legal também essas trocas no final, ótimas perguntas, ótimas reflexões. Obrigado pelo convite, Tami, Silvio, a Kelly, que não pôde estar aí. E seguimos com esses meetups que são bons demais. Sim, toda última quinta-feira do mês. Eu vou parar aqui a gravação, então.